pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Bem-vindos ao Pop Pens e hoje vamos ter um vídeo falando sobre Monster High para acompanhar os lançamentos dos desenhos agora na coleção. Eu tô fazendo primeiramente uma parte pequena dos desenhos porque Monster High tem muita personagem e tem as versões das 3 gerações. Então eu resolvi dividir em partes. E para começar, vou fazer as originais da geração 1. E antes de dar continuidade ao vídeo, eu gostaria de agradecer muito, porque já passou da marca de 600 inscritos aqui no YouTube. Eu tô muito feliz, porque eu não tava botando fé, porque eu tenho o costume de focar muito mais da rede vizinha. Eu tenho focado muito lá e, pelo jeito, o YouTube tá dando mais certo do que lá. Então, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer muito para as pessoas que estão se inscrevendo, acompanhando meu trabalho, curtindo, comentando, que é muito importante vocês darem esse apoio para minha arte. E sigam lá nas redes sociais também, para dar um engajamento também, principalmente TikTok, Instagram, que realmente ajuda muito acrescentando as redes sociais. E é isso, vamos continuar. O ano era 2012 e Monster High foi engraçado como entrou na minha vida, porque tinha o programa do Bom Dia Companhia, acho que foi isso, Bom Dia Companhia, não tenho certeza não, mas eu acho que foi lá. Na minha memória era no SBT que passava. Eu assistia bem menos do que a TV Globinho, e foi o seguinte, eu tava assistindo, vi o primeiro episódio de Monster High, que, pra quem não sabe, tem 3 gerações. Em cada geração, Monster High tá de um jeito diferente. Mas a primeira geração o protagonismo é da Frankenstein, que é a filha do Frankenstein. E ela tem 16 dias de vida e ela tá indo pela primeira vez pra Monster High. Então é basicamente um universo de filhos de monstros, só que são todos adolescentes, uma coisa meio descendentes. E o ponto de vista dela indo pela primeira vez para uma escola. E, ao mesmo tempo, além de ser uma descoberta de ir para a escola pela primeira vez, é uma coisa assim, descoberta na adolescência. Como ela deve se portar, relacionamento, amizade na adolescência. E é basicamente o foco do início de Monster High é a Frank indo para a escola. E eu lembro que eu vi esse primeiro episódio, eu fiquei apaixonada com Monster High, mas assim, simplesmente passou e eu nunca mais vi. E eu fiquei, que é isso? Primeiro que eu não decorei o nome, eu não sabia, eu era o quê? Tinha 12 anos, eu não sabia lembrar de nomes normais em português, ainda mais em inglês. Aí eu falei, não, eu vi um negócio assim, minha mãe não sabia explicar, eu falei, eu vi um negócio assim, filha do Frankenstein, sei lá o que. Não tinha visto depois, passou e não voltou a passar por um bom tempo. Eu fiquei com isso na cabeça. E nada. Passou um tempo, tipo, não chegou a ser um ano, mas meses. Eu vi de novo um episódio aleatório desses curtinhos que soltava, os minis episódios da série da G1. Aí eu falei, isso aí é aquele negócio que eu assisti. Aí eu peguei o nome e daí eu percebi que Monster High já era grande demais. Aí eu comecei a ver as bonecas, as coisas, e pronto, fiquei louca. Porque eu acho que eu sempre gostei dessas coisas que não é muito normal. A minha ordem era, de quando eu era pequena, gostar de Barbie, mas não era tipo assim, só a Barbie. Eu gostava de umas histórias meio doidas da Barbie. Uma história até meio trágica. Eu chegava a ver as histórias verdadeiras, porque, tem Barbie de tudo que é tipo. Tem Barbie princesa, sereia, a Barbie fashionista e tal. Não, mas os meus filmes top 10 da Barbie geralmente são os de contos de fada, que geralmente na vida, nos contos verdadeiros, é mais aloprados ainda. Então, pra mim, Lago do Cisne é maravilhoso. Não só pelo balé que eu amava, mas, tipo assim, pela história trágica que tinha. Os personagens morriam na vida real. Na vida real, não, no conto verdadeiro. Então, eu já era uma criança meio assim, né? Aí eu vi aquele negócio, um monte de filho de monstro. E ele tem essa pegada de coisas de monstros, coisas de Halloween, que sempre me chamou a atenção. E sim, gente,
Como não ficar apaixonada com esse desenho quando você vê o estilo dessas personagens? Sério, é cada roupinha uma mais linda do que a outra que você fica assim, se eu pudesse, eu vivia nesse universo. Porque o que, assim, muita coisa se discute entre a geração 1, a 3, sim, não tem aquela essência de Monster High, mas principalmente em questão de estilo, Monster High da G1 é a melhor que tem. Mas vamos lá, pra não perder o foco. Aí eu comecei a ver e aí começou a lançar os filmes. E aí eu queria ver um filme atrás do outro, um filme atrás do outro. Que são maravilhosos. Tem a questão que muda já a animação pra 3D? Tem, mas entre a animação da G1 e a animação da G3, eu ainda prefiro muito a G1. Ah, mas se você olhar, a animação é bem esquisita. Sim, a animação do 3D da G1 tem a justificativa que era uma animação de 2012. Hoje em dia a gente tá em 2026. Eu não entendi como que tá decaindo. Tá, eu entendo. Se chama preguiça pra fazer uma boa animação. Mas enfim, não vamos dar muita ênfase nisso, porque terão outros vídeos de Monster High para acompanhar outros lançamentos de desenho, mas que, se for para dar opinião sobre comparação das gerações, vai ser um vídeo só sobre isso. Eu quero falar de coisas a mais nesse vídeo. Continuando falando na pira, que foi quando eu descobri Monster High, eu queria, obviamente, tudo de Monster High enquanto eu podia. Mas assim, eu acho que eu devia ter enchido mais o saco dos meus pais na época. Porque hoje em dia, pra conseguir as coisas que era da época de 2012, hoje tá em preço absurdo de colecionador, porque hoje virou objeto raro. Então, se eu soubesse que naquela época era o preço bom, eu teria perturbado os meus pais muito mais. Pra vocês terem uma ideia, eu achei, porque eu guardava. Eu sou o tipo de pessoa que picota tudo pra guardar, pra fazer adesivo, fazer capa, fazer um monte de coisa. Então, eu guardava muito as coisas de revista, eu recortava pra usar depois, pra colar nos cadernos. E eu achei uma página inteira nessas coisas que eu guardo, uma página inteira da Americanas, na época que Monster High tava vendendo no auge, e tinha boneca por R$ 40. As principais, a primeira Monster High do uniforme clássico, que tá lá, a Claudine, a Frank, todas bonitinhas, simplesmente R$ 40. Se eu soubesse que nessa época eu podia ter tão mais tranquilo do que hoje, que tá uns 200, sendo uma pessoa bondosa, porque tem gente que vende por esse valor e a boneca tá escacaiada. Porque é muito difícil você comprar uma caixa fechadinha, lacrada, por menos de, sei lá, R$ 800. E sempre, provavelmente, sendo importada, porque voltando rapidinho a falar sobre a comparação, que foi a queda de Monster High. A queda das bonecas também é uma história muito triste, porque as bonecas começaram a ficar horrorosas, começaram a destruir o desenho por culpa de, as bonecas não estão vendendo, então vamos tentar relançar uma nova versão do desenho. O desenho nunca foi o problema das vendas da boneca. O problema foi a qualidade das bonecas. E aí, para resolver, estragavam os desenhos. Aí estragava tudo, começavam tudo de novo. Péssima ideia. Agora, para 2020 para cá, que eles tiveram a inteligência de pensar, e se a gente voltar a fazer as bonecas como antes, com qualidade boa, mas só que, infelizmente, com personagens extremamente mais famosos do cinema, com valor absurdo não, eu acho que eu nem posso falar boneco de colecionador, é simplesmente objetos de colecionar. Como é que é o nome? Figure collection figure. Não sei falar inglês, gente. Porque agora simplesmente tem uma linha específica de Monster High que lança com temáticas específicas, tipo da Coraline, do Alien, do Beetlejuice, da Noiva Cadáver. Simplesmente lindas e simplesmente caríssimas. Hoje é absurdo, porque eles demoraram tanto tempo pra perceber que não era o problema do desenho, não era o problema das bonecas, era o problema da qualidade. Resolver a qualidade, continuaria vendendo as bonecas do mesmo jeito. Enfim, vamos voltar ao vídeo. Então, eu fazia de tudo pra tentar conseguir o máximo de coisas de Monster High. Muitas coisas eu guardei de lembrança. Eu tava fuçando meu quarto pra ver se eu achava essas coisas que eu consegui guardar.
E outras não teve jeito, estragou, eu acabei jogando fora, mas eu vou deixar passando em algum lado do vídeo as fotos do que eu lembrava que já tive, mas eu não tenho mais. E eu vou mostrar algumas coisas que eu achei aqui, que eu achei bem interessante de mostrar. Essa blusa aqui, por exemplo, eu mandei fazer, porque eu tinha tanta, mas tanta blusa de Monster High. Só que eu fui crescendo, eu sou uma pessoa que cresceu muito, então tudo ficou extremamente apertado. Eu me arrependo muito de não ter guardado pra pelo menos ser de lembrança, porque eu custei achar algumas fotos na internet das blusas que eu já tive, porque eram uma mais linda do que a outra. E tipo assim, era 2012. Os estilos das roupas infantis eram tão legais, e ainda tinha essa coisa de misturar com Monster High. As roupinhas eram muito bonitinhas. Então, eu mandei fazer essa foto aqui, que eu adoro, que elas ficam olhando pra baixo. Eu tenho várias fotos dessas, tanto na versão 2D quanto na... Eita, como é que é o nome? Versão 3D. Mas enfim, eu vou mostrar o que eu consegui juntar aqui. Pra começar, esse álbum lindinho de Scaries, que é um dos filmes que as personagens vão pra uma versão de Paris, que não é... É porque tudo o universo de Monster High é até um pouquinho confuso. É no mundo real, ao mesmo tempo que eles têm a versão deles, só que de monstros. Porque, assim, é engraçado se separar. Tem aquele filme do Halloween, que tem uma rixa entre os humanos e o pessoal de Monster High, mas, assim, mostrando que, tipo assim, tem o mundo dos humanos. Mas se for pro Scaries, por exemplo, eles vão, viajam, é tipo assim, tudo universo, personagens, coisas de filmes de terror. E eu fico assim, até 13 Desejos. 13 Desejos tem a história da Gigi e tudo mais, mas é um deserto de monstros normal, tanto que a primeira ama dela é uma gatinha do deserto, eu não sei o que que ela é, só sei que ela tinha orelhas. Mas eu fico assim, nunca caiu no humano, cadê os humanos? A geração 1 é meio confusa de entender como funciona a ambientação dos lugares. Tipo, New York é uma ideia de Nova York, mas existe Nova York então é meio que confuso. E eu confesso que a geração 3 eu não vi toda pra saber como é a explicação, mas do pouco que eu entendi da geração 3 é bem mais resolvido, porque parece que, tipo, tem uma espécie de portal que divide as coisas do mundo dos monstros com as coisas do mundo real. Porque a Claudine, não sei porque ela tem que ser metade humana, ela transita nos dois mundos, aí tem um negócio de um portal. Eu lembro de um negócio assim. Tem que ver a G3, tem que ter saco pra ver a G3 pra entender essas diferenças. Mas enfim, voltando a falar o álbum. Esse álbum eu enchi o saco da minha mãe pra ter, porque eu não sou uma pessoa que dá muito certo com álbum. Isso eu confesso, porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu já comentei, que eu picoto tudo pra fazer outras coisas. É o mal do artista. Tem ideia pra fazer outra coisa. Com o tempo que eu fui aprender a ter cuidado e manter as coisas pra guardar de lembrança, não picotar pra inventar coisa, porque eu sempre me arrependia uma hora ou outra. Tipo assim, com o álbum que eu tive de Harry Potter, que eu picotei todo pra fazer outras coisas, hoje em dia eu tenho raiva de ter picotado ele. Mas enfim. Então, esse é um álbum do filme de Scaries. E ele é todo com as personagens em 2D, não tem nada em referente aos 3D. Mas do filme mesmo não tem muita coisa. Tipo assim, cada página tem um personagem secundário, mas as principais tem 2 páginas dedicadas. Infelizmente, a minha encheção de saco para minha mãe foi o suficiente apenas para conseguir o álbum e algumas cartinhas. Depois eu não consegui convencer ela para continuar comprando as cartinhas para colar, então ele tá praticamente vazio. Mas eu uso ele como catálogo pra ver os detalhes das personagens, até pra fazer os desenhos, porque tem elas de corpo inteiro. Então é bem interessante pra ficar vendo. E a parte de trás é linda com a foto do filme. Na época eu lembro que eu ficava muito indignada. Hoje em dia eu só, foda-se. É dinheiro, então imagino que eles queiram fazer da forma mais barata possível. Mas eu ficava indignada que todas as promoções de Monster High era na arte 2D, que eu achava absurdamente muito mais linda do que a 3D, e na hora do filme era 2D. Não que eu achasse a 3D ruim, mas olha isso aqui. É muito lindo. É muito lindo em 2D. Mas tudo bem. E
Eu falei que eu procurei coisas pra mostrar, mas não tão muito fáceis de pegar, então vou passar vídeo sobre a minha mini coleçãozinha de Monster High, que eu vou adorar explicar como que eu tenho elas, porque graças a Deus eu tive uma professora maravilhosa no meu nono ano. Tá passando o vídeo agora aí pra vocês, mas basicamente eu, no meu nono ano lá, quietinha, rabiscando trocentas Monster High, porque eu desenhava muito na época. E aí a minha professora de história, infelizmente eu não lembro o nome dela, você vê, ela fez essa boa ação comigo e eu simplesmente não lembro o nome dela. Ela percebeu que eu gostava de Monster High e eu não lembro exatamente como é que foi, mas um certo dia de final de aula ela tava conversando que a filha dela também era apaixonada com Monster High. A filha dela era pequena. E basicamente toda Monster High que a filha dela pedia, ela tava lá comprando. E eu falava com ela que era um sonho que meus pais fizessem isso, porque com muito custo eu convenci eles de me dar uma boneca. Porque com 12 anos já estavam falando que eu não devia pedir boneca, que eu devia estar pedindo roupa, devia estar pedindo livro, que isso é coisa de criança, como se eu pedir uma boneca. Com 12 anos não é um direito ainda de uma criança brincar, mas enfim. Com muito custo eu convenci eles e eles me deram essa boneca aqui que eu tô colocando pra vocês em destaque, que é a da Frank no aniversário da Clara de 1600 anos. Que foi engraçado, quando ele foi comprar, tava a maioria dos filmes da Monster High, os principais, foram lançados no mesmo ano. Quando ele foi lá na ReHap comprar, ele ficou mandando mensagem pra mim falando assim: tem certeza que é essa aqui que você quer? Porque na época era a que eu mais gostava, eu achava mais bonita. Porque tem uma rosa aqui que eu achei muito bonita. Só que assim, eu queria a Frank, porque a Frank foi a que eu achei mais legal. Aí ele falou, não, mas ela tem até asas. Aí eu entendi que ele tava falando da Draculaura do filme de Halloween. Que realmente ela é muito linda, ela tem aquelas asas maravilhosas. Hoje em dia, sabendo o preço que ela é, eu devia ter aceitado a Draculaura. Mas enfim. Aí eu falei, não, eu quero essa, tal, tal, tal. Aí ele falou e comprou. Ai, eu quando recebi essa boneca, tratei ela com o maior carinho. Ela apenas desmanchou o cabelo, porque as gominhas que eles amarram os cabelos dela acabam apodrecendo com o tempo. Então não teve jeito, o cabelo acabou desmanchando. Eu até tentei olhar uns tutoriais que hoje em dia tem muito de como fazer os cabelos delas de novo, mas eu simplesmente não consigo. Esse penteado da Frankenstein do aniversário da Draculaura é muito chatinho de fazer. Então eu fiz o mais ou menos que eu achei interessante do pessoal ensinando a alisar o cabelo. Aí por isso que o cabelo dela tá solto, abaixado, com uma trança do lado que eu fiz, porque é a parte que eu não consegui deixar abaixada. E ficou esse resultado aí. Mas enfim. Vamos voltar à história das bonecas. Aí eu tava comentando que eu só tinha uma, que eu custei a convencer eles a me dar ela. Que por mim, eu pediria só mais uma. Por que que na época, se eu queria exatamente a única que eu queria, que era a Claudine. Claudine é a minha personagem favorita. E pra mim, a clássica da Claudine é tipo assim, a minha boneca favorita de tudo que tem em Monster High. Simplesmente maravilhosa. Aí eu falei que na época que tava os filmes saindo, a da Claudine simplesmente parou de aparecer nas lojas. Aparecia mais o dos lançamentos do filme. Porque se eu pudesse pedir só mais uma, seria essa. A gente conversou sobre isso, tá? Passou um tempo. Ela me veio e falou: ah, conversei com a minha filha. Tem um monte de Monster High que ela não quer mais. Ou até algumas que tá faltando um braço, uma perna, alguma coisa assim. Que ela falou que tá tranquilo. Você quer? Eu falei, claro. E aí, simplesmente, ela me deu essas 15 bonecas de Monster High. E diga de passagem, tem muita que tá praticamente inteira. Sim, só tava um pouco suja e eu limpei na época. E estão perfeitas. Tipo, a Abby tá inteira, tá perfeitinha. Não tem nada de errado com ela. A Draculaura, que vem com o parzinho do Claudine, ela também tá linda. Ela só tava com as pernas um pouco bambas, porque o elástico que vem dentro dela também tinha apodrecido. Eu colei ali com cola quente, mantendo ela firme em uma posição eterna, que ela nunca mais mexeu na vida dela. Mas ela tá linda. E eu simplesmente sou apaixonada nessas mesmas terras que, graças a Deus, a professora me deu da filha dela. E veio uma Claudine. E engraçado que a Claudine
foi a que foi engraçada. Na hora que eu peguei ela, eu fiquei tão feliz, só que ela tava sem os braços. Depois, é porque ela me deu as bonecas, um saco cheio de partes, que ela não tinha certeza se eram as partes das bonecas. Tipo assim, ela sentou com a filha dela, falou pra ela pegar as partes perdidas das bonecas, mas não sabe se veio tudo. E me deu 2 caixões. Um caixão que fazia par com uma boneca que você monta ela, não é um personagem específico, você monta a sua própria Monster High. E um caixão que faz par com uma Draculaura de dormir. E que essa não veio, veio só o caixão dela, que eu uso como porta-joia. Mas aí ela foi e eu vi que tava faltando os braços da Claudine. Só que assim, eu fui fuçando lá, consegui achar. Como é que era? Eu achei uma mão Não, minto. Eu achei as 2 mãos da Claudine, mas eu não achei os cutocos. E aí eu fiz o quê? Eu peguei os cutocos dessa boneca que se monta uma Monster High, colei com cola quente e colei as mãozinhas da, da Claudine numa posição que ela não mexeria mais. E já que ela tem uma blusinha de manga comprida, não dá pra perceber, porque a boneca que se monta pra fazer outra, ela tem pele verde. Eu vou até mostrar uma foto aqui que eu vou achar na internet, que o pessoal que é da minha época vai entender qual é essa boneca. E aí eu fui montando e fiz isso com outras personagens também. Acho que vou dar uma olhada aqui que elas estão acima de mim. Eu acho que eu fiz isso com a Cleo. A Cleo tava sem uma perna, eu peguei a perna dessa boneca também, coloquei. E nessa, no caso, eu pintei, porque era melhor pintar do que deixar assim. E é isso, basicamente eu tenho que agradecer, porque eu tenho a Claudine da coleção original, a Frank da coleção original. E se vocês verem no vídeo passando as bonecas, eu vou explicar o que aconteceu com a agulha. A agulha veio perfeitinha também, praticamente. Ela só não tava com o arquinho verde dela e o seu óculos branco. Eu vou deixar a foto de comparação das duas, uma do lado da outra. E por que a minha tá parecendo uma Coraline? Porque teve uma época que eu falei, customizar a boneca deve ser fácil, eu já sou artista. Eu consigo. Não consigo não. Eu peguei a Cleo, eu peguei a agulha, porque eram as bonecas que ou eu não gostava muito, ou elas vieram com muitos defeitos que eu pensei, vou tentar customizar de outra forma. Eu peguei a Cleo pra tentar transformar ela na Jean Grey. A boneca não tem nada a ver com a Jean Grey, como é que eu ia fazer isso? Não sei. Primeiro que eu taquei tinta guache no cabelo dela. Não, primeiro de tudo, eu peguei a franjinha dela, colei pra cima com super bond. Inteligente demais essa minha ideia. E taquei tinta guache nela, achando que ia conseguir deixar levemente vermelho, só pra remeter o cabelo dela, mas não deu certo, só virou uma gororoba o cabelo dela. E aí eu pintei o corpo dela todinho de tinta verde, fiz uma massinha pra fazer a roupa da Fênix. Se eu achar a foto, eu vou colocar aqui do lado de como ficou. Na hora eu falei, dá pro gasto, dá pra enfeitar a estante. Só que tudo que eu fiz ali foi porcamente, com tinta guache que sai facilmente. A massinha que eu usei, uma massinha vagabunda, que ela começou simplesmente a desfazer na personagem. E não durou muito. Aí, depois de um tempo, eu lenhei pra limpar essa cagada toda que eu fiz. E voltei ao normal da Cleo. Agora, o que aconteceu com a agulha foi o seguinte. A agulha tava bonitinha, o cabelo dela tava até perfeito, grandão. E eu falei, dá pra fazer ela virar Coraline. Por quê? Vozes da minha cabeça queria uma boneca da Coraline, que eu não podia comprar. Mas eu falei, eu posso customizar a minha. Então, eu peguei a acetona, apaguei o olho dela, achei 2 botãozinhos, colei com cola super bond. E basicamente eu tirei a parte da frente da roupa dela, que além da roupa listrada, tinha tipo um topzinho com... Não é aqui que tá desenhado, mas um topzinho com cerejinhas. Cortei ele porque dava pra separar. E basicamente a roupa continuou igual, mas... Me arrependo um pouquinho porque o cabelo dela era muito bonito, grande. Mas não ficou feia. Ela continua meio coralinizada, mas tá bonitinha. Então é isso, gente. Eu acho que por enquanto é só. Provavelmente esse vídeo vai ficar um tanto grandinho. Espero que vocês gostem. Principalmente quem já tá acompanhando as minhas artes e tá inscrito aqui no canal também. Dê um apoio nos vídeos que eu tô arriscando fazer na horizontal. Vão lá nas outras redes sociais, também dê um apoio. Dê opinião, tá tranquilo. Peçam também. Aliás, eu quero saber de vocês. Qual a próxima coleção que vocês querem? Qual a próxima coleção de Monster High que vocês querem? Porque
realmente elas ficaram muito bonitinhas e eu vou querer muito fazer todas as roupinhas dela, todas as edições. E aí vocês me digam quais que vocês gostariam de ver, de colocar na frente, porque eu acho até interessante não ser muito na ordem. E aí a gente vai conversando. E vocês me digam o que vocês querem. Tipo, eu acho que depois das originais, eu gosto muito da versão de Halloween. A de 1600 anos da Dracula também é muito legal. Ah, tem mais uma que eu... Lembra que eu falei que eu amava a Claudine original? A Claudine de 13 Desejos, ela é fabulosa. Se alguém quiser me presentear com essa Monster High, eu ficaria feita. Porque é uma das Monster Highs mais lindas que eu já vi, aquela roupa dela de... deserto. Não esqueci o nome. De... Arábia? Acho que é Arábia. Mas enfim, vou parar de falar. Gente, muito obrigada e um beijo pra vocês.